Vamos iniciar mais uma aula e dessa vez o assunto é sobre petróleo. Petróleo também é uma fonte de hidrocarbonetos. Então, o petróleo é a principal fonte de energia do mundo, embora seja uma energia considerada não renovável, mas seus derivados eles podem ser renováveis. Então, aqui, indo direto ao ponto, para a gente não entrar tanto na área de geografia, por que petróleo recebe esse nome? Então, aqui é só algumas diquinhas básicas antes de iniciar a aula. Então, pela etimologia, ó, petra, de petróleo, né? Vem de pedra. Oleum, óleo. Então, é como se fosse uma pedra de óleo. Por isso que o petróleo tem aquela consistência bem viscosa, chegando muitas vezes a ser meio empedrado, né? Algumas partes. O estado físico. O estado físico líquido viscoso, de coloração escura, na maioria dos casos, né? Tanto pode vir um líquido viscoso, quanto em algumas regiões ela já vem mais sólida. Então, aqui, só para a gente ter noção, em relação à densidade, a água tem uma densidade de 1 kg por litro. Ou seja, a cada 1 litro de água que eu pesar, vai ter 1 kg. Mas se eu pegar 1 litro de petróleo e pesar, não vai dar 1 kg. Vai dar 0,8 kg. Por quê? Porque o petróleo ele é menos denso que a água, ou seja, é mais leve. Então, se eu for comparar, por exemplo, o óleo com a água, então, se eu tentar misturar óleo com a água, a gente vê que o óleo ele tende a flutuar na água, ele fica boiando lá em cima. Por quê? Porque ele é menos denso que a água, ou seja, é mais leve. Então, o petróleo também, ele consegue flutuar na água. Não é à toa que quando a gente vê que tem aqueles derramamento de petróleo no mar, que ele fica lá em cima, né? O petróleo, ele não consegue afundar. Por quê? Porque tem uma densidade inferior da água. Assim como a maioria dos hidrocarbonetos. Ocorrência. Encontrada em poros de rochas, em terra firme e sob o mar. Então, a gente já viu, e vamos ver aqui também, que é encontrado petróleo tanto em terra quanto em mar. E a gente acha assim, se eu cavar bem muito, eu vou achar um poço, alguma coisa. Então, a gente tem que ver quais são as regiões propensas de ter petróleo. Muitos alunos perguntam, então no cemitério, se eu cavar, vai ter petróleo. Não é bem assim. Então, são de restos de animal e vegetal de milhares de anos, certo? Então, não tem atualmente cemitérios que têm milhares de anos para ter essa quantidade de matéria que consiga realmente formar o petróleo. E a sua constituição é basicamente de hidrocarbonetos, né? Constituído de carbono com hidrogênio. Lógico que seus derivados, por meio de processos químicos, pode ser que apareça um cloro, pode ser que apareça nitrogênio, oxigênio, que é o mais comum, mas sua constituição básica é predominantemente de carbono e hidrogênio. Então, aqui, a gente tem aquele mito que hidrocarbonetos, que o petróleo é apenas derivado de restos de dinossauro, mas não é bem assim. Tanto é restos de animais quanto de vegetais, né, de matéria orgânica. No mar tem a questão de plâncton marinhos que são soterrados, as baleias. Ninguém vai fazer o enterro de uma baleia, enterro de um peixe, enterro de um golfinho. Então, naturalmente, esses restos de animais eles são soterrados pelo solo e vai formando restos sedimentares. E a partir daí tem a ação de bactérias, a ação de pressão e temperatura que fazem com que vá virando petróleo. Então, é uma coisa impressionante. Quando a gente tem algo podre em casa, um resto de comida podre num saco, a gente vê que começa a sair um chorume, começa a sair um líquido escuro, meio marrom, com um odor muito forte. Então, aquele líquido ali, se perdurar por milhares de anos, ele consegue misturar com aquela matéria orgânica, ficar viscosa e, por fim, formar um petróleo. É algo impressionante, mas reações químicas vão ocorrendo naturalmente no decorrer desses anos. Então, aqui, só para mostrar os tipos de bacia, aqui no meio a gente tá vendo aqueles cavalos, que são os mais comuns em terra, que eles conseguem cavar e perfurar essas plataformas. Alguns lugares, como tem muitas rochas, eles conseguem, assim que perfurar, tem um equipamento que ele injeta ar. Quando bota essa pressão de ar, essa pressão faz com que o petróleo consiga subir e seja mais fácil retirar.
Nessa de cima tem as plataformas em mar, nessa figura em cima, que o nosso estado ele não é muito rico em plataformas em mar, porém plataforma em terra, se eu não me engano, está em segundo lugar. E aqui embaixo a gente consegue ver as camadas. A gente acha que o fundo do mar, nossa, é super profundo. Mas olha que depois que passa da água, ainda tem uma camada de rocha impermeável, começa a formar os gases naturalmente. Por quê? Porque se alguma coisa está se putrefando lá dentro, de restos de sedimentares, começa a sair e liberar gás, né? Naturalmente, se a gente solta um pum, libera gás. Se a gente deixa uma coisa podre abafada há muito tempo, começa a formar gás ali dentro. Quando a gente abre, chega, sai aquele odor forte. Então, além do gás, vai chegar a camada que tem petróleo e outra camada que vai ter rocha impermeável, que a gente vai ver direito. Então, a extração em terra vai do poço até a refinaria. Então, olha aqui em terra o quanto a gente tem que escavar para encontrar o petróleo. Então, tem a camada do solo, camada com cascalho, camada de rocha impermeável, a camada de rocha mais o gás, que às vezes esse gás não é o suficiente para fazer a pressão, como eu disse a vocês, e o petróleo sair. Então, é injetado um pouquinho de gás, além do gás natural, que já está naturalmente lá sobre a terra, sob a terra, e por fim chega aqui a camada que vai ter o petróleo. Então não é fácil retirar petróleo. Aqueles cavalos ali para retirar nessas refinarias é um processo muito grande de encontrar. E aí chega no pré-sal. A gente está entrando um pouquinho em geografia, mas só para vocês entenderem, eu vou fazer aqui um resuminho. Então, o pré-sal, ele é bem famoso, né? Muita gente lutando no Brasil para conseguir dinheiro em cima desse pré-sal. E o que significa dizer? O pré-sal é a camada que vai estar embaixo do sal e vai ser o local onde vai ser facilmente encontrado petróleo. Então, antes de tudo, o petróleo é da União. Qualquer pessoa não pode chegar lá e retirar o petróleo. Por isso que tem essas brigas por essa riqueza. Então, a gente está vendo aqui a camada de fundo do mar, tem mais ou menos 2.000 metros. Depois do fundo do mar, tem uma camada pós-sal, ou seja, está em cima do sal. Então, com o passar do tempo, aquele sal, junto com a areia, ele começa a sofrer precipitação. E aí, embora a água ainda seja salgada, vai ter uma camada gigantesca de sal ainda embaixo da terra. Então, depois do fundo do mar, tem a camada pós-sal, lá em cima. A camada de sal, tá mesmo na metade. Depois aqui vai chegar essa camada pré-sal, que está abaixo do sal, que é onde vai ter uma grande quantidade de gás natural e petróleo. E aí a gente tá vendo que o petróleo ele vai estar entre 5.000 e 7.000 metros, então é muito difícil esses aparatos para conseguir fazer uma plataforma em mar e conseguir retirar todo esse petróleo. Então, aqui são os tipos de plataformas que existem. Então, tem a plataforma fixa, geralmente ela não está no fundo do mar, porque é muito difícil ter uma plataforma fixa e colocar no fundo do mar para levar todos esses equipamentos. Tem as plataformas que são auto-elevatórias, é como se tivesse essas perninhas dela, é como se fosse flexível, pode tanto recolher quanto esticar um pouco mais. São as auto-elevatórias, de acordo com o nível do mar, eles vão lá e controlam para que essas pernas dele comecem, o suporte comece a subir ou descer de acordo com o nível do mar. Tem as plataformas semi-submersíveis, que são plataformas que elas vão ter umas super boias embaixo dela, mas todas elas vão ter esse cano aqui, que é onde vai conseguir fazer a perfuração e a retirada do petróleo. Geralmente, eles são como uma antena de uma TV, também eles conseguem se encaixarem para recolher e se esticar, mas eles vão ter a capacidade de atingir um comprimento, profundidades gigantescas. E tem os navios sonda. Hoje em dia já existem navios em lugares mais profundos, em que realmente é muito difícil levar essas plataformas, até mesmo as semi-submersíveis. Então, eles acabam levando esses navios sonda, que vão conseguir fazer essa retirada de petróleo. Aí tem como fazer transporte por meio de outros navios, pequenos transportes por meio de helicópteros e tal. Aqui é só para mostrar que no decorrer dos anos, aqui são plataformas do Brasil, mostrando essa primeira plataforma de enxofre,
essa plataforma pega mais a camada de pós-sal, então é muito mais difícil de retirar o petróleo. E assim foram surgindo outras plataformas, daqui de 1977, e a última foi a de 2003, né, que é a do Roncador. Depois dessa de 2003, aí foi quando entrou o governo Lula, e aí surgiu a plataforma na Bacia de Santos, que ficou conhecida como plataforma Lula. Então, ela conseguiu ir a profundidades maiores e conseguir retirar até em 7.000 metros. Então, foi quando surgiu toda essa polêmica de exploração do pré-sal. Aqui é só para ilustrar as duas principais bacias, a Bacia de Santos e a Bacia de Campos. E aqui, curiosidades, Arábia Saudita, esses resultados aqui não são atualizados de 2020, ainda não saíram os resultados desse ano, mas até o ano passado a Arábia Saudita era o maior produtor do mundo. O Japão, ele importava 100% do petróleo da Arábia Saudita. E a Petrobras está em 14º lugar no ranking das maiores do mundo, em 9º lugar na capacidade de refino, 8º lugar em lucro líquido e em 1º lugar em extração em águas profundas. Se eu não me engano, o professor de geografia falou que o Brasil já estava ficando em 2º lugar em relação à extração em águas profundas. E mais curiosidades, a cada minuto são extraídos cerca de 6.000 toneladas de petróleo cru do planeta. Ainda existem cerca de 136 bilhões de toneladas, mas aí, se continuar nesse mesmo ritmo, pouco mais de 40 anos, pode ser que o petróleo se esgote. Então, o petróleo realmente é uma matéria-prima que pode se esgotar, né? Como a gente falou, é um recurso não renovável. Por isso que a gente tem que fazer reaproveitamento, reciclagem ao máximo dos seus derivados. Porque se acabar petróleo, muitas matérias-primas vão deixar de existir com a mesma qualidade, né, química. E aqui é a torre de fracionamento do petróleo. Então, quando a gente fala em torre de fracionamento, a gente pode chamar também torre de destilação. Então, o que é isso? Então, como eu tinha falado mais ou menos na outra aula e na revisão, então aqui essa torre, talvez você já tenha alguém que já viajou, passou por perto, já deve ter visto, e quando a gente passa do lado da Petrobras, tem várias torres bem grandes. Então, essas torres é quem vai fazer o destilamento, a separação das frações que são do petróleo. Então, geralmente, aqui embaixo é colocado o petróleo bruto, né, por esse cano aqui. E esse petróleo bruto, ele é muito utilizado para fazer alcatrão, para fazer piche de asfalto. A partir do momento em que essa torre de destilação, né, que é uma torre de separação, devido à diferença de temperatura, diferença de densidade desses compostos, que serão derivados do petróleo, então aqui ele é aquecido. Assim que começa a aquecer, os mais leves sobem na frente, ou seja, os gases. Então, os gases vêm por aqui, vai tchum, 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 vão subindo por essas brechinhas e chega até aqui em cima. Então, os gases são os primeiros a sair. Então, a 20 graus, assim que vai ligando o fogo, ainda não está nem aquecido, já fica aqueles gases já vão sendo liberados. Então, quando é exclusivamente hidrocarbonetos, os gases que são liberados são de 1 a 4 carbono. Então, sempre que vocês virem hidrocarboneto de 1 a 4 carbono, já está sabendo que eles são gases. E a gente vê aqui o exemplo do gás liquefeito do petróleo, GLP, gás de cozinha, que geralmente é formado de propano, são 3 carbonos, né? Met, et, prop, propano, e butano, que são 4 carbonos. Então, o gás de cozinha é derivado do petróleo. Quando a gente aquece um pouquinho mais, que chega até mais ou menos 70 graus, já começa a sair a nafta. A nafta é aquela mesma nafta que a gente usa para fazer a naftalina, vai ter 2 anéis aromáticos, só com carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, porém anel aromático. Até na outra aula eu mostrei um desenho tipo esse, né? Aqui. Ai, tá passando direto. Esse aqui. Então, a nafta é como se tivesse 2 anéis aromáticos unidos, a 70 graus.
Geralmente, a nafta, se ela tiver só suas frações separadas, elas vão ter até 9 carbonos. Depois que se unem, é que realmente vai formar uma quantidade maior de carbono. E vai formar vários produtos químicos a partir da nafta. Se aquecer um pouquinho mais, chegar a mais ou menos 120 graus, eu já vou conseguir tirar a gasolina, né? A gasolina já é mais leve, tem até 10 carbonos. Então, para eu conseguir tirar um produto ainda mais viscoso, mais denso, mais pesado do que a gasolina, que é o querosene, eu já vou ter que aquecer muito mais. O que é que a gente está percebendo? Quem é mais leve e tem a menor quantidade de carbono, ele vai saindo primeiro. Os que têm uma quantidade muito grande de carbono, que são mais pesados, mais densos, eu preciso aquecer mais ainda para poder eles conseguirem sair por essas torres de fracionamento, né, de destilação. Ou seja, de acordo com a densidade, o peso da molécula e a temperatura, a gente vai conseguir diversos derivados de petróleo. Então, petróleo a gente consegue fabricar borracha, consegue fabricar pneu, produtos químicos, óleos lubrificantes, gasolina, vai conseguir fazer, retirar para fazer o gás de cozinha, piche de asfalto. Então, por meio do petróleo, a gente consegue muitos derivados que são usados atualmente. Por isso que é considerado a principal matéria-prima do mundo. Então, aqui só mostrando a importância de reciclar, uma tonelada de plástico que a gente recicla, a gente economiza 130 quilos de petróleo. Então, por isso a importância de reciclar seus derivados. Uma tonelada de vidro, a gente gasta 70% menos de energia para fabricar. Então, se a gente recicla, quando a gente vai fazer o vidro desde a origem, gasta muito mais energia do que se fosse reciclar. Se a gente conseguir reciclar papel, uma tonelada de papel que a gente recicla, a gente poupa 22 árvores. E aqui está mostrando a quantidade de energia elétrica, consequentemente, que vai ser gerada para a produção vai ser menor, a poluição do ar também vai ser menor. Então, por isso que é muito importante a gente reciclar, porque a maioria dos compostos que a gente utiliza são derivados do petróleo, e o petróleo ele pode se esgotar daqui a alguns anos. Por isso a importância de reciclar os derivados. Aqui depois vocês vão dar uma olhadinha em relação aos pontos de ebulição dos subprodutos do petróleo. Então, o gás de cozinha, que está mostrando um intervalo de temperatura que ele pode entrar em ebulição, que é menos 165 a 30 graus, ou seja, temperaturas muito baixas a gente já pode ver o gás, ele já pode entrar em estado de ebulição. Aqui está mostrando os compostos que são gases. Aqui o metano, que só tem um carbono, etano com 2 carbonos, propano e butano, certo? Aqui nessa primeira filinha. Então, aí tem o éter do petróleo, aí aqui vocês podem perceber que vai aumentando a temperatura e, consequentemente, quanto maior a temperatura, moléculas maiores vão ser derivadas do petróleo, como eu tinha falado no anterior. Muito importante, quanto maior a cadeia, mais eu vou ter que aumentar a temperatura para poder eles conseguirem sair pela torre de fracionamento, certo? Aqui, mais uma vez, mostrando outro tipo de torre, mostrando aqui que essa torre vai ter um condensador para formar esses gases, e aqui mostrando a mesma coisa, as frações que vai de gás até óleo lubrificante, parafina, mostrando a quantidade de número de carbonos na molécula, que quanto maior o número de carbonos, maior a faixa de temperatura em que ferve, ou seja, em que vai atingir o ponto de ebulição. E aqui mostrando para que cada composto desse é utilizado. Os gases usados tanto para combustível, né, o gás natural também, o gás de cozinha, aqui nessa faixa até 18 carbonos é muito usado para solvente, combustível, matéria-prima industrial. E acima de 17 carbonos já vem as graxas, óleos lubrificantes, o piche para fazer o asfalto. E o resíduo, geralmente o piche é mais usado com os seus resíduos, porque já tem uma quantidade já acima de 30 carbonos. Aqui outra curiosidade. Em 1979 foi lançado o primeiro carro movido a álcool, que era o Fiat 147, e aqui mostrando
que aquele proálcool, ele surgiu justamente por volta de 1975, então aí a partir disso que teve a quebra do petróleo, o projeto acabou caindo por causa da crise que já tinha tido, né, do governo militar desde 1964, mas, enfim, só para vocês entenderem que o primeiro carro a álcool foi de 1979 e foi a Fiat. Em 2003 foi que surgiu o primeiro carro bicombustível, que foi um Gol, que ele tanto dava para você colocar gasolina, quanto dava para você colocar álcool ao mesmo tempo, que antes não tinha. Né? O primeiro foi o Gol, que foi em 2003. Dentro desses processamentos químicos, eu até tinha dito ontem que tinha caído 2 questões que envolviam petróleo no Enem, mas na verdade caíram 3 questões que envolviam petróleo. E uma coisa muito importante é essa questão do craqueamento do petróleo, né, que já caiu no Enem, inclusive caiu ano passado. Então, no processo químico do petróleo, tem 3 processos que a gente pode fazer para poder transformar essas frações e fazer um reaproveitamento melhor delas. Craqueamento, reforma e alquilação. Quando eu falo em craquear, o que é que significa craquear? Craquear é como se estivesse quebrando. Eu vou dividir as grandes cadeias em pedaços menores. Um exemplo, professor. Por exemplo, eu tenho uma graxa. Então, eu tenho uma refinaria de petróleo e produzi uma quantidade muito grande de graxa. Graxa geralmente tem mais ou menos 17 carbonos. Porém, eu produzi muita graxa, mas eu produzi pouquíssima gasolina. E agora, o que é que eu vou fazer se eu não tenho mais petróleo para produzir gasolina? Eu vou pegar a graxa, que tem uma cadeia maior do que a gasolina, vou fazer um processo de craqueamento, uma mini destilação, fazendo com que a graxa ela consiga quebrar em pedaços menores e assim eu vou formar a gasolina, que é o que eu estou precisando. Então, esse é um exemplo. Craquear é quebrar cadeias maiores para formar menores. A reforma já é o contrário. A reforma eu vou ter que pegar moléculas menores, de menor tamanho, e formar de maior tamanho. É como se eu não tivesse graxa e tivesse gasolina, mas agora eu quero a graxa. Então, eu vou unir várias moléculas de gasolina, fazer um processo químico para formar uma cadeia maior, certo? E aí, isso é reformar. Quando eu reformo uma coisa, eu junto para formar uma coisa maior. Estou reformando. Quando eu vou craquear, eu vou quebrar para formar menores. E essa alquilação geralmente é como se eu estivesse fazendo um rearranjo de pedaços de hidrocarboneto. Na verdade, é como se eu quisesse formar outro composto, um composto que, por exemplo, tivesse como a água sanitária, que vai ter cloro. Então, eu vou fazer um rearranjo de um produto químico orgânico que tenha carbono e hidrogênio, rearranjar com outra molécula, como por exemplo o cloro, para formar aquele outro composto, né? O exemplo da água sanitária. Então, a alquilação, eu vou rearranjar outros pedaços para formar hidrocarbonetos que eu esteja desejando ou precisando naquele momento. Aqui mostrando também um pouco do craqueamento, que é um dos mais importantes. Foi um dos pontos que eu expliquei o ano passado e foi uma das questões do Enem, então praticamente todos os alunos acertaram. E aqui mostrando, né? Aqui eu tenho um hidrocarboneto grande e vou formar moléculas de hidrocarboneto menor. Então, geralmente a gente vai usar um catalisador. O catalisador é uma substância que vai acelerar a reação química. Pode ser uma substância inerte, pode ser a temperatura, pode também ser usada como catalisador. E a partir daí vai ter esse craqueamento, né? Aqui esse motor, a explosão. Então, geralmente, os hidrocarbonetos, eles sofrem combustão. Combustão já caiu demais no Enem. Então, toda reação de combustão vai liberar CO2 e água. Sempre vai liberar CO2 e água, que é o dióxido de carbono e água. Se a combustão foi incompleta, e essa foi uma questão de 2000, acho que 2017 ou foi 2018, combustão incompleta, vai liberar, ao invés de CO2, vai ser monóxido de carbono, CO e água, certo? E ainda libera calor. Então, toda combustão vai liberar CO2 e água. Se for incompleta, né, aquela que vai formar muita fuligem, vai liberar muita fumaça preta, aí eu digo, a combustão aí foi incompleta. Tá liberando fumaça preta, já sei que não tá liberando somente CO2, tá liberando também CO, que é o monóxido de carbono, certo?
toda combustão que for incompleta, libera fumaça preta, que é a famosa fuligem, e vai liberar monóxido de carbono, que é o CO. Então, aqui a gente está vendo o etanol, que é um hidrocarboneto. Para ter combustão, tem que ter oxigênio. Então, para eu conseguir explodir um gás de cozinha, para ele ter uma combustão, tem que ter um fluxo muito grande de oxigênio. Para eu ligar, acender uma fogueira, se eu for acender uma fogueira no vácuo, não vai acender nunca. Eu posso colocar tudo no mundo ali para acender aquela fogueira. Por quê? Tem que ter oxigênio para poder tocar fogo em alguma coisa, certo? Então, um composto de hidrocarboneto sempre vai ter que reagir com oxigênio para poder liberar CO2 e água e também calor. Então, aqui mostrando um motor a explosão, pode ser motor de uma moto, motor de um carro, mostrando que tem 4 etapas: injeção, compressão, explosão e exaustão. Muita gente não vai entender. Alguns meninos que têm moto, têm transporte, eles vão entender um pouquinho melhor. Então, para que o carro ande, tem que ter oxigênio. Por isso que em regiões muito frias, o carro demora a pegar. O povo só fica tentando ligar o carro e fica... E o carro demora a pegar, porque é tão frio que ali está tanta densidade assim do ar, muito gelado, que o oxigênio não entra bem no motor do carro, certo? Então, sempre, para um carro andar, tem que entrar oxigênio. Então, vai entrar aqui na injeção, entra o combustível e entra o oxigênio. Ó, quando entra combustível com oxigênio, sofre o quê? Combustão. Então, entra aqui nesse primeiro. A injeção entra ar e entra combustível, né? O carro começa a andar, entra ar e o combustível vai entrando lá também, no motor. Então, quando entra, então, tá vendo que tem essa, embaixo tem esse tracinho, então isso aí ele vai rodando, é o que vai fazer o carro rodar. Então, assim que entra o ar, vai ter essa compressão. Quando comprime, que mistura o oxigênio com combustível, tem uma explosão. Por isso que o povo diz assim, a vela do meu carro, a vela da minha moto, porque lá nessa vela, que é isso aqui, ó, essa partezinha aqui, é onde vai ter a explosão. Então, injeta ar, o combustível, vai ter a compressão. Quando mistura, ocorre a combustão ou a explosão. Depois que desce de novo, vai ter a exaustão, né? E vai começar a liberar a fumaça. Então, esse é um processo que ocorre e que também pode ser que caia, né? Aqui eu não vou dar detalhes, porque é a mesma coisa, só para quem não entendeu as figuras anteriores, vem aqui nessa coluna de destilação, que é a coluna de destilação. Ficou até escrito errado, né? Ficou emendado. Destilação é a mesma destilação fracionada, certo? Que também eu posso dizer que está ocorrendo nesse momento um craqueamento. E aqui o último slide, só para a gente entender uma coisa. A gasolina, ela geralmente tem 8 carbonos. Sendo que tem pessoal que acha mais barato fazer um processo com que ela só fique com 7 carbonos. E o que é que acontece? Isso aí é o que chama de gasolina adulterada. Muita gente acha, o povo bota gasolina, ou bota água na gasolina daquele posto. Água não mistura com gasolina. Então, assim, raramente eles colocam água. Eles conseguem reagir com um pouquinho de outros compostos, então mistura com álcool, e o álcool coloca um pouquinho de água, porque álcool mistura com gasolina, álcool mistura com água. Mas gasolina e água não se misturam, né? A água não é hidrocarboneto. Hidrocarboneto mistura com hidrocarboneto. Por isso que álcool se mistura com gasolina. Como o álcool a gente vai ver em funções orgânicas, que ele vai ter uma hidroxila, né, um oxigênio com hidrogênio, aí essa porção dele, do álcool, consegue misturar ele com água. Mas, assim, essa mais suposta, que é a de baixo, mostra a molécula de isooctano, que é a molécula da gasolina. Vai ter 8 carbonos, certo? E essa heptano, que é a menos suposta, é que geralmente quando a gasolina é adulterada, ela vai ficar mais barata, vai ter um carbono a menos, e aí acaba dando problema nos motores do carro, fazendo com que a combustão seja incompleta. Por isso que é importante sempre ver se aquele posto de gasolina está com os testes em dia, certo? Se a gasolina deles são adulterada ou não, porque acaba prejudicando o motor do carro e fazendo uma combustão incompleta. Então, a aula é essa daqui. Estou encerrando por aqui e vou colocar uma tarefinha, tanto do assunto anterior, junto com esse assunto.